As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Terminamos aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mazola. Bom dia. Bom dia. Prazer estarmos juntos aí, né? Dar boas-vindas também para quem está nos assistindo online. E estamos no penúltimo dia aí desse encontro científico da BPI, né? Temos acompanhado aí, tem sido ótimos debates. Amanhã terminamos. Então, nós 3 aqui, né, coordenamos a Comissão de Processo Civil e ADR aqui da BPI. E a gente, né, conversando aí, preparando o tema, a gente selecionamos aí, né, um tema muito quente, que é dessas ações de trade dress, né, e como é um desafio hoje em dia a gente compatibilizar depois desses precedentes do STJ, né, que a gente vai mencionar aqui na apresentação, que determinam a realização de perícia em casos de trade dress. A gente, né, vão trazer dados aqui que impactou bastante essa decisão, vem impactando na concessão de medidas liminares em ações de trade dress. E então, aqui conversando com o Rodrigo, Mazola, né, Mazola e Rodrigo, a gente entendeu importante trazer aqui, né, no âmbito da comissão, dados, né, e trazer essa discussão aqui. Então, é muito bem-vindo, né? Temos aí na plateia advogados muito qualificados e que militam muito, né, nessa área de trade dress e na área de PI em geral. Né, Mazola aqui é, inclusive, perito em muitos desses casos, né, e o Rodrigo aí é um frequente aí também advogado em todas as ações de grande porte, né, aqui no escritório também. Então, a ideia hoje aqui, nós mesmos, né, aqui nós 3 coordenadores, nós debatermos esse tema e contar muito com a participação de todos aí no chat, trazendo perguntas e até observações, né. Eu vou trazer aqui um recorte muito do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, sobretudo na parte de jurimetria, e Rodrigo e Mazola, que tem muita experiência também no Rio de Janeiro, podem trazer também aí as impressões deles. A gente pode aí tentar fazer um mapa aí do Brasil de como é que a gente tem visto, como é que estão as liminares em trade dress depois desses precedentes aí do STJ, que já faz alguns anos que ocorreram, né, na questão de perícia. Então, acho que o objetivo hoje é a gente debater um pouco isso. Não sei, Rodrigo e Mazola, vocês querem fazer alguma consideração inicial aí, antes da gente começar a ter uma apresentação aqui com alguns poucos slides,
muito mais para aquecer aí aquecer os motores e os debates. E bom dia aí de novo a vocês. Rodrigão, vai você pela liturgia. Não, absolutamente, Marcelo. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E, João, parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo também, a apresentação que você vai nos brindar agora. E realmente tem essa questão do STJ, com algumas decisões, né, onde eles falam da necessidade de ser comprovada a violação, ou comprovada a existência ali de alguma imitação, reprodução inequívoca, quando o código não diz que tem que ser comprovada, né, pelo artigo 330. Então, eu acho que a gente tem que avançar bem por esse ponto e falar um pouco como que aqui os juízes aqui do Rio também, você está mencionando São Paulo, mas a gente pode mencionar aqui do Rio, os juízes e os desembargadores aqui estão lidando com essa matéria também, né? Eu também sou perito, né? O Marcelo é o meu líder, né, na área de perícia, aprendi muito com ele, mas eu tenho atuado também nesses processos de trade dress, né, ou como perito ou como assistente técnico. Então, às vezes, as dificuldades que nós encontramos até de diálogo com o magistrado em relação a essa matéria. Então, eu passo a palavra para o Marcelo, por gentileza. Eu que agradeço, Rodrigo, as carinhosas palavras. João também, querido amigo, a gente está, esqueci, é o quarto ano, né, João, que a gente está à frente Sim. da comissão de processo da BPI, sempre um desafio. E eu vi a sua apresentação, é uma apresentação muito rica, eu acho que vai ser um belo esquenta para a gente debater. Eu fiz várias anotações aqui num papelzinho para a gente conversar ao longo aqui da apresentação, vou deixar isso mais para o final. E reiterar, qualquer membro da BPI, pessoal que está aqui presente, quiser sugerir temas, né, Rodrigo, João, temas para os próximos encontros, temas de debate, a gente está super aberto, super à disposição de vocês. Para essa apresentação de hoje, a gente selecionou um tema que está na ordem do dia, né? Como é que você compatibiliza esse entendimento da STJ no sentido de necessidade de perícia em casos de trade dress com a necessidade de você preservar o ativo, né, o intangível, imediatamente, sob pena de corrosão dessa distintividade, de maiores prejuízos. Então, esse é um desafio. João, devolvo a palavra. Maravilha. Me digam aí se estão enxergando. Eu vou pôr no modo apresentação aqui. Foi para vocês aí, turma? Pois sim. Sim. Tá ótimo. Então, já falamos, né? Então, o tema hoje vai ser essas liminares em ação de trade dress e, como a Nala disse, como compatibilizar esse entendimento, né, da Corte Superior pela necessidade de perícia com a tempestiva proteção dos sinais distintivos, né, objeto ali do trade dress. Então, né, acho que todos já nos conhecemos aqui, vamos direto para o que interessa, né? Então, acho que eu trouxe aqui, né, acredito que seja, né, justamente o julgado mais citado na grande maioria aí das decisões, tanto eu vejo isso no Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, né, esse precedente de relatoria da ministra Isabel Galotti, da quarta turma aí do Superior Tribunal de Justiça, foi esse aí, acho que um grande divisor de águas, mas olha, Rodrigo depois podem confirmar se tem essa mesma percepção. E acho que é importante a gente interpretar, né, esse acórdão. Basicamente, houve uma anulação aí, né, do acórdão do Tribunal Aquó para que fosse, né, devolvida a matéria lá para a primeira instância para fazer a produção da prova pericial. Então, era um caso de trade dress e né, aqui nesse item, no item 1 ali da ementa, a ministra Isabel Galotti diz que a fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto imagem de produto da concorrente, é necessária a produção de prova técnica, né? Ela se referiu ao artigo 145 ali do antigo CPC de 73, né? E ela disse que o indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza, né, cerceamento de defesa. Então, acho que até por isso, né, então a gente percebeu a partir desse acórdão e até para fazer a apresentação eu dei uma olhada, né, porque esse acórdão é de 2018, e aí há outros seguidos acordos no mesmo sentido de outras relatorias, né, tanto da quarta turma como da terceira turma,
Eu até trouxe aqui um mais recente, né, que está citado aqui na apresentação, nesse agravo interno, no mesmo sentido, assim, dizendo pela necessidade de perícia, né? Então, aqui talvez tenha até depois de umas aulas aí, Rodrigo, a gente pode debater, mas acho que aqui é uma recomendação de perícia. Eu não vejo esse acórdão como está escrevendo ali a ferro e fogo que todo e qualquer caso deve existir, né, a perícia em caso de trade dress. É, há casos e casos, né? Trade dress acho que tem que ser analisado muito no caso a caso, né? Tem casos muito evidentes ali, né? Uma imitação muito gritante, todos nós já nos deparamos aí, ou independentemente aí da posição que nós advogados estamos representando ali a parte, tem casos muito evidentes. E aí será que o juiz não pode, né? O juiz ali se colocando na condição de consumidor médio, né? Ele pode ali, ictu oculi, visualizar as duas embalagens em conflito e decidir se ali, de fato, não haveria ali uma concorrência desleal pela excessiva semelhança, né? Há casos e casos, mas eu acho que esse acórdão tem que ser visto aí com essa cautela de que jamais foi escrito que todo e qualquer caso é indispensável a perícia, né? Acho que há casos com certeza que há necessidade, né? Para, enfim, investigar uma série de questões, desde, né, se tem qual o padrão de mercado, né, qual que é o código daquela categoria, o grau de atenção do consumidor, né, o tempo que se leva ali, né, para se decidir, né, que tipo de produto que é envolvido. Então, né, tem o teste 360 aí do Mazola e do Felipe, que é muito usado nas perícias, né, e tem uma série de elementos que tem que ser analisados, depois o Mazola pode detalhar, mas assim, só para dizer aqui nesse primeiro slide que acho que essa talvez seja um dos motivos desse impacto tão grande que tem acontecido no exame das liminares, tá quase um raciocínio um pouco binário. Bom, é necessário a produção da prova técnica, logo não há probabilidade do direito, logo nego a liminar. Então acho que um pouco há uma tendência aí dos magistrados no momento pela circunstância, né, desse acórdão ter dito que é necessária a perícia, ele tem impactado, sobretudo, então, né, nos requisitos da liminares, que seriam a probabilidade do direito e a urgência da medida, né, esse requisito da probabilidade do direito foi afetado aí com esses acórdãos, né, começando com esse da ministra Galotti e sucessivos outros acórdãos. Aí eu peguei dois julgados eu tentei pegar assim, né, duas embalagens até de produtos farmacêuticos que são de prateleira, né, e que tem um nível de semelhança ali, eu diria, né, acho que os dois casos ali, né, eu vejo dois casos que têm um índice de semelhança razoável, assim, né, entre um e outro. E podemos observar aí que as conclusões, né, no exame da liminar as conclusões foram em sentidos diametralmente opostos, né? Então, do lado esquerdo aqui, né, não temos esse caso e ressalto aqui que são casos públicos, né, e que muitos deles o escritório aqui do sequer participa. Esse primeiro, por exemplo, o escritório não participou desse caso, né? Então, estou aqui falando mesmo nas pesquisas que foram feitas aqui em jurisprudência que está disponível na base do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse primeiro caso aqui, então, era do Engov contra esse produto concorrente Ressalive, e esse acórdão é de 2023, aí do final de 2023, de relatoria do desembargador César Ciampolini, né, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. E aqui, nesse acórdão, a liminar foi concedida, né? E eu vou tomar a liberdade aqui de ler só alguns trechos, porque acho que eu acho que o ministro foi bastante feliz em dizer, né, que esse trecho em negrito aqui que diz que a análise da potencial contrafação que se faz normalmente no momento inicial do processo de cognição perfunctória, segundo as máximas da experiência, ele diz basicamente que assim, o fato de ter que ter a perícia para confirmar a violação não impede que ele, né, como magistrado, analise no início do processo essa potencial concorrência desleal, né? E no caso aqui, ele entendeu que ele reformou, né, a decisão de primeiro grau para conceder a liminar, porque ele entendeu ali que haveria pela aparência geral de conjunto ali, seria uma semelhança excessiva e, independentemente da realização da perícia técnica, haveria necessidade de conceder a liminar. Então, essa aqui foi uma primeira posição.
E aí o Gava Brasil, né, que é o desembargador Gava Brasil da segunda Câmara Reservada, aqui também do Tribunal de São Paulo, nesse conflito desses produtos Dermacide e Floracide. Aqui foi ao contrário, ele falou justamente que seria necessária a realização de uma perícia, que seria precipitado no início do processo, sem a verificação técnica do risco de confusão aos consumidores, não se vislumbraria a probabilidade do direito. Só que ele exigiu a verificação primeiro, né, na prova técnica, para apurar confusão, dentre outros elementos aí, para depois conceder a tutela antecipada. Então, aqui podemos perceber, né, por essa amostra aqui, que tem, a partir desse acórdão, né, pela necessidade de perícia, bifurcou ali, alguns embargadores estão concedendo as liminares mesmo, tendo a necessidade de uma perícia posterior, outros, pela necessidade da perícia, estão muito relutantes em conceder as liminares em caso de trade dress, quase virou uma trade dress não dou porque tem que ter perícia, ponto, assim, ficou quase um mantra aí na cabeça de alguns magistrados. Então, acho que esse que é um pouco acho que um perigo aí, né, que a gente tem que discutir aí para também não ficar no achismo. Aqui no escritório, né, eu até agradeço aqui a equipe do escritório que se debruçou. A gente fez uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos agravos de instrumento envolvendo, então, medidas liminares, né? O período, a gente tentou pegar um período razoável, que foi entre fevereiro de 2020 e março desse ano, né, de 2024. Então, temos quase em torno aí de 4 anos, né? Foi justamente o pós esses acordos do STJ mais claros no sentido da necessidade da perícia, né? E aí aqui também talvez só deixar bem claro um recorte, porque a conclusão é um pouco diferente quando tem uma acumulação, né, tem violação de trade dress e tem algum tipo de marca registrada, né, seja para proteção de algum ícone do trade dress, ou até para a aparência geral do produto. Então, quando havia registro de marca, a gente expurgou para ficar mesmo o caso puro, assim, caso de trade dress puro, de concorrência desleal, sem nenhum tipo de registro, né? Era simplesmente a base, a concorrência desleal ali, raiz, vamos dizer, só mesmo o conflito do trade dress. Porque senão a gente percebe, quando tem marca envolvida, realmente o índice é bem... a gente percebeu até na pesquisa que o índice, quando acumula com marca, fica bem maior. Mas então, casos de trade dress puro, a gente analisou ali, foram em torno de uns 70, inclusive, acórdãos, então foi um número até que razoável. E aí, em 73% dos casos, as liminares foram indeferidas em primeiro grau e em 27% aí dos casos houve o deferimento das liminares nesses casos de trade dress. Então aqui a gente já pode perceber um primeiro recorte aí na primeira instância em São Paulo, quase aí praticamente, vamos dizer aí, arredondando, 3/4 das decisões foram no sentido negativo e apenas 1/4 em sentido positivo, no sentido da concessão das liminares. Aí a gente pegou um recorte aqui também entre as decisões que então deferiram a tutela de urgência, né, aqui na primeira instância, aí 76% foram mantidas e apenas 24 foram reformadas, né, no sentido para cassar a liminar. Então, teve um índice aí alto de manutenção das decisões de primeira instância, né? E, por outro lado, aqui, né, fazendo o exercício inverso, das decisões que negaram a tutela provisória aí, em primeiro grau, houve manutenção em torno de 61% aí foram mantidos, né, os indeferimentos, e em torno de 39% aí houve reversão para conceder a tutela. E aí a gente tentou ver aqui, né, em São Paulo a gente tem a especialização, são 2 câmaras empresariais e a gente notou uma certa tendência aqui, ó, na primeira Câmara Empresarial, ela é um pouco mais favorável à antecipação de tutela, né, em 55% dos casos, então houve uma opinião favorável à antecipação da tutela, em 45% contrário, né, pela negativa ali do remédio, né, da liminar, e o inverso aconteceu na segunda Câmara, mais restritiva, ela vem, na média, aí, 56% dos casos contrária à antecipação de tutela, nesses casos de trade dress, e 44% favorável à antecipação da tutela. Então, aqui,
dá para perceber, né, isso assim, nesse recorte que foi feito aqui, que não está fácil ali os juízes estão sendo cautelosos, vamos dizer assim, na concessão de medidas liminares em casos de trade dress. Então, aqui tem alguns primeiros pontos relevantes, né, nesse panorama que eu narrei até aqui, né, esses precedentes todos do STJ concluíram pela necessidade da produção de perícia, né, mas para confirmação da violação de trade dress. Então, nunca foi dito, né, que nada a respeito aí das liminares, né, muito mais para a questão do mérito e para a concessão de tutela de urgência, você tem que ter a probabilidade do direito, né, e o perigo de dano. Então, você pode essa probabilidade do direito pode ser constatada a partir das máximas de experiência aí nos termos do 375, né, do CPC. Então, o fato de existir esses julgados do STJ não impede que seja deferida a tutela de urgência com base numa análise preliminar do padrão, né, enfim, se comparando ali o padrão visual dos produtos, né, e o juiz se colocando ali na condição de consumidor médio, né, pode sim, ele entender que tem uma semelhança excessiva, ele antecipar a tutela. E, obviamente, que ele não está vinculado a isso também, né? Se ele entender que, de fato, a questão está muito controversa, a semelhança não é tão evidente, né? E, dependendo das provas que forem apresentadas tanto pelo autor como pelo réu, ele pode entender que realmente precisa de uma dilação probatória, que seria precipitado. Mas acho que assim, talvez só acho que o reforço aqui que eu estou fazendo é tomar cuidado um pouco com a extensão desse acórdão do STJ para não prejudicar mesmo, né, o exame da probabilidade do direito. Acho que esse é um ponto. E aí até fiz um exercício aqui, a gente pegou decisões muito recentes, né, eu trouxe mais 4 decisões finais, aí vou abrir para os debates iniciais aí do Marcelo, do Rodrigo, e depois também de quem mais quiser se manifestar pelo chat, vai ser muito bem-vindo. Eu peguei 4 casos daqui e, de novo, eu vejo muita uma não uniformidade, vamos dizer assim, né, nas conclusões, né, aqui no Tribunal de São Paulo também. Nesse primeiro caso aqui, de relatoria do desembargador Maurício Pessoa, né, foi julgado agora em final de abril desse ano, então é muito recente realmente, né? E aqui nesse conflito aqui, né, acho que é massa aí para macarrões orientais, né? E aqui foi em cognição sumária deferida uma liminar nesse caso, é, que o desembargador entendeu que de fato havia diferenças quanto semelhanças, mas então ele falou que há revelar a imprescindibilidade da perícia para a solução da controvérsia. Então aqui o Maurício Pessoa, né, o desembargador Maurício Pessoa, reconheceu que vai ter que ter uma perícia nesse caso, mas ele aqui, acho que o que foi determinante aqui é que a ré teria admitido, né, nós não cuidamos desse caso, porque pelo que eu li aqui do acórdão, parece que a ré admitiu que haveria similaridade entre as embalagens e uma preocupação em evitar confusão do consumidor. Então, ele acho que levou em consideração bastante o que a Ré disse, ele até trouxe um ponto interessante, né, então, que ele optou por conceder a liminar, e ele aqui deixou bem claro que a autora se responsabilizaria, né, objetivamente pelos danos que vier a causar a Ré, caso não seja reconhecido ao final o uso indevido do conjunto imagem. Então, aqui ele inverteu, disse, eu vou dar tutela antecipada e depois, se por acaso houver uma improcedência da ação, a autora vai ser responsável por indenizar a ré pelos danos causados pelo período em que ela ficou fora do mercado com essa embalagem específica. Então, aqui, nesse caso, optou-se pela concessão da tutela antecipada, né? Me parece um caso aqui desafiador aqui, né? E vamos ver como vai ser o mérito e a perícia nesse caso, mas aqui houve uma liminar. E aí, esse caso aqui, que é um gel lubrificante, que tem uma aparência aí de semelhança forte aqui, ao contrário, o senso foi indeferido o pedido de tutela antecipada, é um caso também bem recente aqui de abril de 2024, nós não somos aqui também, o escritório não está envolvido nesse caso, é tudo pesquisa que a gente fez aqui para preparar essa apresentação, e aqui justamente foi ressaltada uma falta de prova inequívoca a respeito da produção do potencial de confusão junto ao público consumidor, considerando o momento processual inicial. Então, aqui o relator foi o desembargador Fortes Barbosa, e ele optou por manter uma decisão que negou a liminar, e dizendo que precisaria ter mais provas aí inequívocas da violação do trade dress.
Esse aqui já é um pouquinho mais é de 2020, né, do final de 2020, e aqui houve a concessão de liminar, né, nesse conflito entre Epocler e Benecler, e aqui o Sérgio Shimura, né, o desembargador processualista aí, o desembargador Sérgio Shimura, ele entendeu que haveria, sim, nesse caso, uma necessidade de concessão da liminar, ele entendeu aqui que haveria um aproveitamento parasitário do renome aí do Epocler, né, e da reputação desse produto, e aqui haveria, assim, a violação de trade dress e que deveria necessariamente conceder a tutela antecipada. E no último caso, que também é um medicamento, eu tentei pegar aqui talvez o mesmo, eu entendo aqui um nível de semelhança parecido, vamos dizer assim, e aqui a liminar foi negada. Aqui tem um trecho que diz que as imagens que instruem a inicial, né, não permitiriam concluir numa primeira vista pelo uso indevido dos sinais visuais que caracterizariam o trade dress da autora e que possam causar confusão entre as marcas aos olhos dos consumidores. Entende aqui que, né, acho que fechando aqui com o que eu disse, entendimento consolidado do Colégio Superior do Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a realização de prova pericial para a constatação efetiva de violação ao trade dress, e ele ressaltou que as empresas seriam sólidas e que poderia, ao final, né, ter alguma questão ser resolvida em indenização. Então, aqui não houve concessão. Aqui eu tentei pegar de vários desembargadores, esse aqui é o relator foi o desembargador Jorge Tosta. Então, aqui eu tentei pegar aqui casos com algum grau de semelhança parecido e dá para perceber que realmente, né, em trade dress não há uma uniformidade, em casos relativamente parecidos, situações, né, conclusões aí na questão da liminar, conclusões opostas continuam acontecendo, né, em decisões muito recentes que eu fiz questão de pegar, decisões de poucos meses atrás, para a gente pegar bem a temperatura, né, como o Mazola e o Rodrigo trouxeram, que é um caso, é o que está na crista da onda aqui, porque realmente não há uma uniformidade, né? Então, aqui, tentando já iniciar os debates, né, mas o que me parece, então, é que realmente nós vimos pela jurimetria que há, com certeza, né, ainda há um índice relevante de concessão de liminares, mas acho que esse fato de ter a perícia afetou, sim, os juízes acho que não estão mais tão seguros em conceder a liminar por conta da necessidade da perícia, então acho que isso traz aqui, né, o segundo ponto que eu trago ali esse slide final é que eu percebo, né, como advogado aqui, tanto se você está pelo autor, acho que instruir inicial com prova mais robusta do que você costumava recomendar aos clientes, né, para ter um reforço de prova mesmo. Então, acho que essa pesquisa com consumidores, né, para justamente demonstrar para os juízes, né, a confusão, pareceres, né, semióticos, né, mais visuais ali, né, para mostrar que os símbolos de fato colidem, ou até pareceres jurídicos, né, de especialistas em propriedade intelectual mostrando ali realmente a concorrência desleal, né, demonstrar o market share aí dos produtos para mostrar que é um produto que tem uma participação relevante de mercado, né, que também é muito conhecido, né, pelos investimentos em publicidade que são feitos, né, demonstrar como é que o padrão de mercado ele ocorre, né, porque às vezes os juízes podem ficar inseguros, né, que pode ser muito parecido os produtos, mas você vai ver o mercado todo é meio parecido, né, então acho que é importante mostrar como o seu produto se diferencia em relação aos demais e aonde é que está realmente residindo a colidência, né, então acho que tudo isso na inicial, acho que deve ser melhor demonstrado e, obviamente, né, se o advogado aqui se, como advogado, está representando o réu, talvez trazer justamente a prova do padrão de mercado para mostrar que as semelhanças estão dentro ali do nível aceitável pelo padrão do mercado daquela categoria e outros documentos que mostrem aí que a confusão não acontece ou que ela é improvável e que, na verdade, é uma concorrência leal, né? Então, acho que esse reforço de provas nessas peças iniciais, aí, inicial contestação, são fundamentais e até eu já vi discussões, né? Eu até tentei encontrar, eu fiz a pesquisa depois do Mazola e Rodrigo, e quem tiver do público até é um dos pontos que eu fiquei curioso, eu coloquei como interrogação aqui, se seria, nesse caso, uma estratégia fazer uma produção antecipada de prova, de, eventualmente, já que a perícia é necessária, será que em vez de pedir uma liminar, vai depender muito do caso, né? Porque às vezes é realmente pela película embora, né? Tá um produto muito igual no mercado, e cada dia que ele fica no mercado é um prejuízo, né, para
o autor da ação, ali talvez a perícia, a produção antecipada de prova prejudique ali, porque pode demorar alguns meses, né, para a prova ser concluída, mas talvez, dependendo do tipo de caso, ao invés de pedir uma liminar, entrar com uma primeiro, né, com uma produção antecipada de prova, né, o CPC de 2015 está mais flexível, né, para admitir a produção antecipada de prova, até para verificar se você tem uma ação ou não, né, a ser proposta, uma ação principal. Então, talvez seja um caminho eventual, né, não para todos os casos, não estou dizendo que é a única rota, mas talvez para alguns tipos de caso, né, eu tenho visto no Tribunal de São Paulo, pelo menos, né, em outros temas de propriedade intelectual que nem envolvam trade dress, aí sim eu já vi acontecerem, né, as produções antecipadas de prova, mas para trade dress eu ainda não observei, a gente tentou achar aqui casos no TJ de São Paulo discutindo isso e eu não encontrei aqui acórdãos recentes sobre produção de prova, produção antecipada de prova em trade dress, mas queria depois ouvir aí Rodrigo e Marcelo também como é que vocês veem essa possibilidade aí e outras considerações também. Então, acho que eu quis trazer aqui primeiro só um esquenta e umas provocações e já gostaria de ter mais tempo para debates, né? E ouvir também Rodrigo e Marcelo como é que vocês estão vendo essa questão aí. Tentei só trazer um início aí de discussão e super obrigado desde já aí pela atenção de todos. Vou parar aqui de apresentar para a gente poder se ver melhor aqui. Muito bom, João. Excelente. Apresentação com julgados de abril de 24. Isso mostra uma atualidade, uma contemporaneidade da sua pesquisa e parabenizar também a sua equipe do escritório, já que você mencionou que teve ajuda, né? Sempre bom Sim, valorizar quem está atrás das cenas, porque total, é um total. trabalho danado esse trabalho de pesquisa, de compilar os julgados. Sim. Rodrigo, de novo, você quer começar a fazer os comentários inicialmente? Tá no mudo. Sim, Marcelo, a gente pode avançar, eu acho que em conjunto. Apenas um tópico ali que o João mencionou, que eu acho interessante, é uma decisão lá do desembargador de São Paulo, quando ele diz que a responsabilidade por eventual dano depois, no caso ser julgada a ação, ser julgada improcedente, o autor vai responder por uma indenização, né? Uhum. Eu já vi casos onde, já participei, inclusive, de casos onde o juiz diz, quando o réu sustenta isso, o juiz, depois o desembargador, eles sustentam que, não, o Estado deferiu, se não foi requerido de má-fé, se não há uma comprovação de má-fé, como na busca e apreensão criminal, né? Que a gente menciona muito. Eu acho que naquele caso ali do desembargador, né, particularmente, né, não li o acórdão todo, né, não vi o caso em relação ao mérito, mas eu acho que se o autor pede e há uma perícia, e mesmo se depois da perícia for negada, e se houve liminar, particularmente eu entendo que não deveria ter essa cobertura de uma indenização, porque foi autorizada pelo Estado, né? Uhum. É. Particularmente. É Bom, o primeiro ponto. eu tenho vários comentários aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, sobre esse julgado do STJ, né, que o João destacou para a gente, a ministra Isabel Galotti, que depois vieram outros, eu lembro de um também do ministro Belize. Importante a gente fazer algumas ressalvas, né? Falsificação está fora, né? Pirataria, falsificação está fora dessa discussão. Então, segunda questão, esse julgado ele não diz em nenhum momento, né, que não é possível a concessão de liminar. Sim. Então, ali é exatamente o mérito, como o João pontuou. A gente estava discutindo já ali em apelação, né, subiu o RESP e estava se entendendo que faltou uma prova pericial para poder confirmar a infração. Com um detalhe relevante, que nesse paradigma, Rodrigo e João, a parte tinha requerido a perícia e o juiz negou. Então, o STJV falou, peraí, a parte pediu, ela tinha direito de fazer essa prova. Eu acho que essa prova, desconsiderar ela
assim, sem maiores reflexões, quando a parte quer produzir, talvez seja um atropelo da marcha processual. Então, o acórdão do STJ vai nesse sentido. A meu ver, seria diferente se nenhuma das partes tivesse pedido a perícia e subiu para o STJ, e o STJ entendeu que havia conforto ele para apreciar diretamente a questão. Né? Então, ou seja, o requerimento de perícia acaba facilitando a posição do STJ de mandar anular. Claro que o STJ poderia de ofício, se tivesse prequestionado, por exemplo, lá o artigo 480 ou 371, poderia de ofício determinar, né, havendo esse prequestionamento. Mas, a rigor, me parece que se ninguém quis a perícia e a questão é relativamente mais simples, não há necessidade mesmo da prova técnica. Uma outra questão que eu fiz aqui uma anotação, a gente sabe que, a rigor, não cabe RESP contra decisões, contra acórdãos envolvendo tutela provisória. Tem uma súmula do STF, a súmula 735, que impede o RE, ou seja, o recurso extraordinário, contra medidas liminares. E o STJ pega emprestado essa súmula e aplica para barrar talvez 99,9% dos recursos especiais que envolvam essa matéria. Salvo, acho que é importante ressalvar isso, salvo se no recurso especial o argumento, ou seja, a violação infraconstitucional for exclusivamente o artigo 300 do CPC, ou seja, os próprios requisitos autorizadores da tutela. Então, se nesse RESP que você vai interpor contra o acórdão que deu ou negou a tutela, você alegar a violação ao artigo 300 do CPC, mostrando que ele considerou a probabilidade quando não havia, ou considerou o perigo da demora quando não havia, o STJ, em alguns casos, mitiga essa súmula 735 e admite o processamento desse recurso especial. Voltando a esse entendimento do STJ, né, principalmente do acórdão paradigma, que aí, só lembrando, né, que não é um precedente vinculante com P maiúsculo, a gente não está falando em repetitivo, está falando de um julgado que, vamos dizer assim, direciona um comportamento dos órgãos inferiores sem vincular, porque se fosse um repetitivo, aí realmente teria uma vinculação. Por isso que a gente está vendo essa dispersão jurisprudencial, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargadores entendem que é necessário ter a perícia ou não ter, ou não, porque ainda não se tem algo efetivamente consolidado, os fundamentos determinantes não têm efeito vinculante. E aí eu acho que é importante, até porque a gente está aqui com o Rodrigo, um dos maiores peritos, né, no tema, quando o perito vai fazer esse laudo para analisar se há infração de trade dress, a gente não pode esquecer de uma alteração do Código de Processo Civil, que para mim foi muito relevante, João, que é o 473, inciso 3, que é o seguinte: o juiz, o perito é obrigado a indicar o método que ele vai seguir. Ele não pode falar, achei parecida essa caixa de embalagens porque eu perguntei aqui na minha casa e o pessoal achou que é parecido. Então, assim, qual é o método? Qual é o método reconhecido pela comunidade científica? E existem alguns métodos. A gente tem o manual de marcas do NPI, tem lá o gama cerqueira, o próprio teste 360 que você mencionou, e vários outros. Em caso de patentes, tem o teste da doutora Márcia. Então, existem metodologias já consagradas que permitem dar um embasamento àquele laudo. Até porque, quando a gente tem um caso envolvendo um conflito de trade dress, né, sobretudo quando nós temos aqui, nós somos adversários, né, eu estou vendo aqui várias pessoas na plateia, todas de escritórios super bem qualificados, normalmente o pessoal faz o dever de casa, né? Então, sei lá, o João, estou litigando contra o João, ele vai na inicial e junta um parecer, um laudo de um professor, né, que ele contratou para embasar o pleito. Se eu sou o réu, eu vou juntar também um parecer de um especialista para mostrar que não há infração. E aí o juiz se vê numa situação em que existem laudos contrapostos, laudos que eu digo pareceres contrapostos, né? E aí ele fica na dúvida e acaba intuitivamente entendendo a necessidade da perícia, porque o juiz, a rigor, não é um técnico, né? Então, isso acaba desencadeando
a própria designação da perícia. Mas uma coisa novíssima que vem acontecendo aqui nas varas empresariais do Rio de Janeiro, ao menos de um juiz, que eu achei uma iniciativa super ponderada, que dialoga diretamente com o que o João fala no último slide, quando ele bota lá outras considerações, se será que uma produção antecipada de prova ou não, me parece que, nesses casos, a grande maioria vai ter liminar, né? Então, uma produção antecipada de prova para fazer o laudo, para buscar liminar, talvez atrase um pouco o próprio processamento feito, né? O exame da tutela. E aí, o que esse juiz está fazendo? O juiz da vara empresarial aqui do Rio. Ele recebe a petição inicial, e ele designa, desde logo, uma prova técnica simplificada. 464, parágrafo 2º do CPC. O que é uma prova técnica simplificada? É como se fosse uma mini perícia. Ele nomeia um especialista, faz 2 ou 3 quesitos, e esse especialista esclarece o ponto controvertido de menor complexidade, e vem já uma espécie de um mini laudo, né? E o juiz pode fazer isso, vocês sabem que pelo artigo 139(6) o juiz pode inverter a ordem, né, do procedimento, então ele antecipa essa prova técnica simplificada, sem prejuízo da perícia, vamos dizer assim, principal lá na frente, e aí sim ele tem um perito imparcial, isento, nomeado por ele, trazendo subsídios, trazendo elementos para que ele tenha algum conforto, um conforto maior, vamos dizer assim, para conceder essa tutela provisória. Porque, a rigor, me parece, eu sempre tive essa aflição, o juiz negar uma tutela simplesmente porque não está muito convencido, relegando para uma perícia que vai acontecer daqui a meses, talvez daqui a um ano, não me parece uma medida eficiente, artigo 8º. Se ele pode fazer a prova técnica simplificada, que o faça. Seja para indeferir e eliminar, mostrando que não há elementos. E, por fim, acho que eu já me estendi demais aí, pedindo já desculpa, eu acho que a grande dificuldade desses casos, de alguns casos de trade dress, eu falo isso porque em alguns eu funciono também como perito, você recebe a petição inicial, e aí, né, João? João lembra bem desse caso, e já acabou, então eu posso falar. Era um caso que envolvia um alvejante. Talvez eu seja, Rodrigo, talvez eu seja o homem no Brasil que conheça mais de alvejante, tá? Alvejante com cloro, sem cloro, então eu tive que estudar tudo isso. Esse eu tava de um dos lados, aí foi um caso divertido mesmo. Pois é, e aí o que Muitos acontece? mercados, eu lembro. O que acontece? Quando a parte autora apresenta os produtos, você olha e fala assim, cara, é impossível, isso aqui é infração cabal. Pô, é um assinte, é uma loucura isso aqui. Quando você vê, aí o réu vem e traz o mercado, vamos dizer assim, o que existe no mercado, né? A tendência de mercado. Aí você fala, cara, é impossível acolher essa pretensão, mas será quem veio primeiro? Será que ele tomou medidas para proteger essa perda, essa diluição? Então, assim, a perícia, de algum modo, tem sim seu valor, porque entendeu qual é a tendência de mercado, se está diluído, se aquele líder de mercado tomou medidas contra esses infratores, todos esses elementos, essas peculiaridades, elas são relevantes para poder entender se houve uma leniência, vamos dizer assim, daquele líder de mercado em permitir essa vulgarização, essa perda de distintividade ou não, se é realmente uma espécie de um parasitismo que estão tentando de todas as maneiras e o líder correndo atrás para tentar preservar seu poder de atração, a sua distintividade daquele conjunto visual. Então, eram essas as minhas considerações. Eu realmente, João, muito interessante a sua pesquisa. Parabéns. E devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais novas reflexões. Eu fiquei, não sei, Rodrigo, depois, pessoal, quem tô vendo aqui que tem uma turma da pesada mesmo, a gente está com 50 participantes mais ou menos, eu vi aqui os nomes, então fiquem à vontade aí para dar os seus comentários e perguntas aí, mas enquanto não vem, vou debatendo aqui, mas você trouxe, né, essa possibilidade de perícia simplificada e realmente acho que tem um valor inegável e me preocupo só mesmo com a questão do contraditório, né? Assim, talvez eu vejo em São Paulo, assim, acho bem saudável o que os juízes têm feito. Isso até quando se consolidou mais quando vê a especialização para São Paulo, né? As câmaras empresariais aqui, os juízes de primeira instância, eles têm sido muito rápidos na determinando
né, até eles já raramente eles estão concedidos liminar inaudito, assim, eles examinam bem rápido e já dizem, ó, dou cinco, alguns casos, alguns juízes estão dando 3 dias, outros 5 dias para o réu falar exclusivamente sobre o pedido de liminar. Então, realmente, são poucos dias, né? Ele dá um prazo curto, e aí depois de ouvido o réu, ele decide se concede ou não concede a liminar, né? Então, eu fico pensando, né, acho que esse magistrado aí do Rio, eu percebi, né? Eu tive um dos casos que eu acredito que seja esse juiz que está com ele, e realmente ele é extremamente rápido, né? Então, ele já na primeira decisão, ele postergou o exame da liminar e determinou essa perícia simplificada. Acho que o perito não deu uma semana, acho que ele deu, foi em alguns dias, eu acho que o juiz fez 3 quesitos bem, nesse caso que eu tô, né, de trade dress, ele fez 3 quesitos E, bem específicos e pertinentes, e o perito respondeu prontamente em dias, e agora, né, esse caso está recente, que ele nem examinou ainda não sei se ele vai conceder ou não a liminar, mas o que eu estava como réu, a minha aflição, né, tô aqui, não tô, pelo amor de Deus, eu não vou dizer as partes, tudo, mas trazendo mais aqui a experiência, que foi é, a sorte, como era um caso que já tinha uma notificação, a gente estava monitorando, então a gente teve que pedir, eu compareci espontaneamente aos autos, e como, né, a parte que compareceu espontaneamente aos autos, e trouxe as considerações dela antes dele examinar. Acho que talvez, eu estou pensando, né, é, como compatibilizar o contraditório, mas o risco, acho que, do contraditório ser feito antes, aí vai virar uma perícia principal, né, porque as partes vão apresentar um monte de quesitos e vai virar uma perícia antecipada é que assim, definitiva, né? João, eu comungo da sua preocupação, mas acho que tem maneira de compatibilizar, né? Por quê? Vamos pensar, primeiro, o juiz poderia dar essa liminar sem a perícia sem a prova técnica simplificada. Poderia, né? Sim, A gente sim, sabe lá os artigos 9 e 10º, sim, nono, principalmente, dispensam o contraditório em caso de tutela. sim. Mas ele teve esse cuidado de fazer a prova técnica simplificada. Se eu sou juiz, eu intimo o réu com urgência, cientificando da prova, tá? Que Uhum, vai começar essa sim. prova técnica simplificada, tá? Concordo que na prova técnica simplificada, a finalidade maior dela é sanar uma dúvida do juízo. Hum, Então, é o juízo bom que ponto, é. formula os quesitos. É óbvio que as partes podem influir, né, de algum modo nessa perícia, apresentando documentos nesse ínterim para o perito, algumas imagens do mercado. É claro que pode, né? Por isso que se eu sou juiz, eu intimaria o réu também, cientificando que essa prova técnica simplificada vai acontecer. Mas não há uma ilegalidade, uma arbitrariedade do ponto de vista processual, porque esse juiz pode deferir de ofício, sem o contraditório, muito menos exigir que tenha a parte ré numa perícia, numa prova técnica simplificada. Então, só para botar as coisas. Sim, não, sim, sim. Eu fiquei, que a ideia eu achei bem, eu achei ele corajosa, inovadora, né? Acho que é isso, a pergunta do painel é como compatibilizar, né? Acho que você deu um exemplo, e esse juiz está sendo inovador mesmo em topar. Eu fiquei realmente, né, que eu sofrendo aqui também, eu tô pelo réu nesse caso, então, mas o contraditório foi um ponto que eu fiquei como compatibilizar mesmo, né? E você trouxe considerações aí super válidas, porque tipo, é para esclarecimento do juízo, né? Então, talvez esse seja porque é difícil, né, sem o réu trazer elementos, talvez para o juiz, o perito ali em poucos dias também, ele vai ter uma impressão, talvez ali, né, ele vai ter um cheiro do que está acontecendo, né? Acho que ele não vai conseguir ter uma profundidade. Mas, de novo, acho que é o juiz também, talvez, se apoiando em alguém da confiança dele para examinar isso para mim, do ponto de vista técnico, e para ele ter uma primeira, né, numa situação de urgência, ele vai ter mais segurança em conceder ou não. Então, acho que eu não acho inválida essa prova, não, muito pelo contrário. Essa iniciativa, né, do juiz. Eu acho que a gente está nesse momento mesmo de tentar ter criatividade para como é que compatibiliza, né? Porque acho que o risco de fossilizar, né, esse mantra aí do tem que ter perícia não conceder liminar, que acho que esse é um grande perigo, né? Acho que não significa que então tem que ter liminar em todos os casos, não é isso, mas é só, acho que, desvincular a perícia final desse primeiro exame, né? Acho que essa talvez seja a mensagem do painel principal aqui, né? Que a gente está chegando nessa conclusão. Muito bom. O que tem acontecido também, o que eu tenho verificado, João e Marcelo, por vezes o autor ingressa com a ação, entra com um pedido, né, por 300, o juiz deixa para decidir após a contestação, após a formação do contraditório, esse processo vai se estendendo
até o saneador, até quando ele vai deferir, fixar os pontos, né, controvertidos e fixar, talvez, determinar uma perícia. Então, eu tenho visto processos de 2, 3 anos, onde a liminar foi requerida lá em 2021, 2022, não foi apreciado, não houve um recurso também pelo indeferimento, pelo silêncio do juiz, como o Marcelo tem até uma obra dele importante sobre isso, né? E a parte autora, então eu percebo que às vezes a parte autora ela deixou, né, declinou daquele recurso que poderia ter sido apreciado pelo TJ. E quando realizar a perícia, né, que vai se estender também, porque a perícia também ela envolve não só os quesitos principais, mas depois suplementares, esclarecimentos, às vezes leva meses, e isso posterga e eu acho que traz um prejuízo ali para o autor que não se manifestou no momento, na minha opinião, né, que deveria ter recorrido. Bom, acho que tem um outro, vocês dois aí como peritos, né, no Rio, eu aqui também em São Paulo tenho observado a dificuldade dos juízes na nomeação do perito nesse tipo de caso, né, de trade dress, que eu acho que é um outro ponto, né, a gente está falando um pouco agora da perícia, né, mesmo. É, não sei como vocês veem, né, que eu percebo no Rio, né, vocês dois aí, né, com uma formação mais jurídica. Aqui em São Paulo, que eu escutei dos juízes já, que eles estavam tentando achar alguém, talvez, né, como eles teriam formação jurídica, era mais tentar alguém técnico, né, eles começaram a designar pessoas mais de marketing, até professores, né, de faculdades de comunicação, tudo, mas aí faltava para esses profissionais também, acho que você tem que ter as duas coisas, né, você tem que conhecer a propriedade intelectual e o mercado, né, Agora, então João, nesse ponto, aí acho que o perfil do perito é um desafio, né, para esses assuntos de trade dress que acho que é um outro ponto, né, mesmo nessa prova técnica simplificada, né, nesse caso específico, no caso que eu tive aqui, foi um engenheiro de produção que fez, que acho que é da confiança do juiz, e parece que ele já tinha feito outras perícias na matéria de propriedade intelectual mesmo, mas eu fico pensando nessa, né, quem é o perito ideal nesses casos é a pergunta de US$ 1 milhão aí também, né? João, nesse ponto, me parece que nós da área, né, em muitos casos, nós perdemos uma grande oportunidade, né, de usar uma, um instrumento que o CPC autoriza, que é a escolha comum do perito. Perícia consensual, né? Porque assim, cara, falando com o coração aberto, assim, eu imagino um caso que a gente tenha dos escritórios, seu escritório contra o meu escritório. Eu prefiro que a gente chegue ao consenso do nome do Rodrigo Bonan do que a gente deixar para o juiz, cara, sabe-se lá o que vem, Uhum. né? Então, assim, mas, poxa, se eu indicar o perito, depois eu não vou não vou poder bater no laudo dele, porque eu mesmo concordei com o nome. Mas, cara, é muito melhor você ter alguém técnico, que você sabe que vai estudar, sério, correto, do que você jogar o dado, né? Jogar a sorte. Então, Sim, eu acho que se a gente consegue, se o código autoriza a gente tirar um pouco dessa liberdade, desse poder do juiz e trazer esse poder para as partes, de escolher como um acordo perito, sim. talvez seja algo que deva ser um pouco mais assim observado, porque muitas vezes é difícil numa especialidade determinada. Patente, então, nem se fala, né? Isso. Mas em trade dress também. Eu acho que é perfeitamente possível. Os É. advogados dessa área, a rigor, claro que sempre tem as exceções, tem uma colaboração, tem uma fidalguia entre eles, tem um respeito mútuo entre eles, né? Então, chegar a um consenso de um nome, não digo que seja fácil, mas também pode ser viável em alguns casos. Sim, totalmente. Eu percebo aqui em São Paulo, para casos de patentes e em disputa, sobretudo entre dois, justamente tem duas empresas de porte econômico, vamos dizer assim, equivalente, com escritórios renomados e tudo, os juízes eles têm até determinado, eles escolham, a primeira decisão deles é escolham as partes, o perito e venham aqui com o nome. Os peritos, os juízes estão convidando fortemente ali as partes aqui em São Paulo, pelo menos para casos de patentes, tem acontecido isso com bastante frequência. Aí a gente tem, como se trouxe, né, acho que tem casos de litigiosidade muito alta, que às vezes é difícil mesmo, né, encontrar um nome comum, porque sempre alguém vai ter algum senão, mas a gente conseguiu aqui no escritório, eu imagino que você aí também,
Em muitos casos aparece o nome de perito. O que aconteceu algumas vezes até, cada um indica alguns nomes e aí o juiz vai lá e seleciona um dos nomes que não teve uma escolha comum, mas pelo menos cada parte indicou alguns e o perito, aí o juiz, ele seleciona entre esses escolhidos. Já aconteceu as duas coisas, assim, o ideal é quando chega num nome comum, mas já aconteceu de pessoas indicarem nomes e aí o juiz, as partes indicam os nomes e aí o juiz decide. Mas em trade dress, o que eles me disseram é que às vezes tem uma diferença muito grande ali entre o porte econômico de uma parte e da outra, e eles até questão de honorários, eu percebo até aí no Rio de Janeiro, né, até são honorários mais compatíveis justamente com o nível profissional, né, dos peritos que são pessoas consagradas, né, na área de atuação, e em São Paulo eu percebo até a questão de honorários, eu vejo vários peritos declinando, inclusive, olha, por esse valor determinado, peritos O declinando. que é uma pena, né, É João? uma pena, exato, É, exato, exato. Então, Porque a se na perícia consensual, né, você pode escolher o nome, você pode combinar o valor com o perito, valor, você pode combinar a data prazo, que ele vai entregar o laudo, exato, as reuniões, você pode fazer um calendário processual com o é perito, que calendário processual, isso aí tem que ter, exato. 98. Acho que o Rodrigo queria até, não sei, Rodrigo, você queria comentar Então, isso? você falou do engenheiro em trade dress, né, em análise de trade dress. É, recentemente, um caso que eu tô inclusive trabalhando, não como perito, mas como assistente, o engenheiro, ele, quando ele aceitou o encargo, ele comunicou ao juiz que ele trabalharia com um profissional da área de PI, não da área de engenharia, né, mas com Uhum. uma formação na área de propriedade intelectual, né? No caso, ele indicou um advogado especialista para trabalhar com ele, sob a responsabilidade dele. Ou seja, o perito foi nomeado pelo juiz, né, que é de confiança do juiz, é um engenheiro, e o engenheiro aceitou o encargo e falou: olha, tudo bem, mas eu vou trabalhar nessa área, tem quesitos específicos que vão ser respondidos também em conjunto com um especialista que é um advogado da área. E eu entendo que o juiz vai depois homologar, vai avançar, homologar não digo, mas o laudo não vai ter impugnação, seja do autor, seja da parte do réu. Isso que eu entendo. Eu acho que é correto também, porque até o código permite isso, né? Excelente. Não sei se tem mais perguntas aí das pessoas assistindo, mas olha também, Rodrigo, como é que vocês estão de outros temas, mas acho que acho que foi bom dar esse sobrevoo aí, né, nessa nuance aí dessas decisões do STJ de perícia e como é que ficam as liminares. Acho que, né, é uma questão bem prática aí, bem processual aí, que também faz sentido pela comissão que a gente está aqui, né? eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada, pelo menos nessa controvérsia, né, que é atual. Tem soluções já que estão sendo pensadas, estão sendo criadas, seja pelos juízes, seja pela própria parte, como você falou, em casos em que seja talvez uma bola dividida e não haja uma urgência, uma produção antecipada de prova, porque aí quando você entrar com a ação mesmo, você já pede a tutela, Uhum. embasada na probabilidade do direito, ou uma tutela de evidência, que seja. Sim, Mas, a rigor, eu acho que essa ideia da prova técnica simplificada pode ser que cole, pode ser que outros juízes passem a adotar, porque não traz um prejuízo grande, ela é feita de forma rápida e dá um mínimo subsídio para o juiz examinar o pedido de tutela com isenção, né? Isenção no sentido de que o perito nomeado por ele não vai, sim, enfim, tem laudos contrapostos muitas vezes. A gente sabe, né? Ninguém junta um laudo, um parecer contrário. Então, sim, todo mundo que vai juntar um parecer vai juntar um parecer favorável. Então, muitas vezes eu vejo 7 pareceres de um lado, 6 pareceres do outro. E aí o juiz faz como, né? Então, acaba que as questões são técnicas e demandam essa maior reflexão. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, mais uma vez, parabenizar aí sua pesquisa, João. Excelente. Agradecer, né, Rodrigo, as suas observações, e deixar falar para o público, pessoal, que a comissão de processo da BPI está muito aberta para que vocês sugiram temas. é, a gente pode criar novos eventos, seminários, temas uhum. para o congresso que vai ser, né, em Recife esse ano. Então, fiquem à vontade para colaborar, participar. E quem quiser efetivamente
vivenciar um pouco a comissão também, manda mensagem para a gente está sempre trocando ideias, criando pautas, então vai ser um maior prazer. Sim, a gente deve anunciar em breve aí para o segundo semestre, né, reuniões específicas aqui da comissão, então a gente anuncia, né, via BPI, e a gente também fica, como o Marcelo falou, abertos aí para temas até dessas próximas reuniões, né, já terem os temas é o ideal, aí a gente vai dar boas notícias aí para o segundo semestre. Certeza. Eu que ingressei esse ano aqui na comissão, né? Tive a honra de ser convidado aí pelo Marcelo, pelo João, e quero colaborar cada vez mais. Muito obrigado. Maravilha, então encerramos. Muito obrigado aí pela presença de quem nos assistiu aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau. pessoal. Parabéns, João, pelo trabalho. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.